Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35. Vou beber aqui uma pinga de água com a minha caneca personalizada. Olha só. Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Já arrepiei. Não sei se é emocional, se é espiritual, mas deixa rolar aí. Marcos capítulo 4, versículo 35. E vamos ler até ao versículo 41. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Que todo o espírito de incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Toda a frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus. Toda a mente mumificada, todo o espírito mumificado caia por terra em nome de Jesus. Que esta espada de dois gumes possa penetrar na tua alma, no teu espírito, na tua medula, em nome de Jesus Cristo. Esta palavra é viva e eficaz e tem poder para curar, para salvar, para libertar. Em nome de Jesus, não vamos ler a palavra do homem, mas vamos ler a palavra de Deus. Então, ser edificado nesta manhã, em nome de Jesus. Passemos à leitura do texto. E a palavra do Senhor diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barcos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, a dormir, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Deus, usa as tuas escrituras, usa a tua palavra para tocar o nosso coração. Em nome de Jesus. Usa-me como servo, como voz, com a autoridade que nos concedes, Deus, aqui nesta terra, para tocar o coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus, através da tua palavra. Amém. Amém. Na semana passada ministrei sobre o amor que se esfriou e falei sobre alguns indícios que nós damos, alguns comportamentos que nós reproduzimos aqui nesta terra quando o nosso amor se esfria. A palavra do Senhor diz que o amor de muitos, no fim dos tempos, no fim do mundo, se esfriará. Quando a vinda do Senhor estiver próxima, um dos sinais que irá acontecer, para além das tempestades, terremotos, pestes, reinos que se irão virar contra reinos, lutar contra reinos, um dos maiores indícios é que o amor de muitos se esfriará, irá esfriar-se. Mas a palavra do Senhor diz também que aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até ao fim, que não deixarem que o amor se esfrie, serão salvos. E no final, na exaltação do culto, da mensagem, nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, aquece o nosso coração, reativa, coloca o desfibrilador dos céus no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito e ativa, aquece-nos, que nós possamos ser sarça ardente do Senhor. E aqueles que estavam quentes, já fervorosos, oraram pelos que estavam frios. E os frios saíram quentes. E os quentes saíram mais quentes. E assim terminou o culto. E uma semana se passou. Eu hoje, ao contrário daquilo que falei na semana passada, eu hoje quero dar-te uma palavra de motivação. Se a palavra da semana passada foi uma palavra que sensibilizou-te para um facto que é real, que irá acontecer, que está a acontecer no meio de nós, eu hoje quero te dizer: tem fé, tem força, não tenhas medo, tem fé, é o tema da mensagem de hoje. Não tenhas medo, tem fé, sobrevive sobre todas as coisas, persevera até o fim. Ele está conosco,
Não tenhas medo, tem fé. E com certeza este texto já foi lido imensas vezes. Já ouviste pregações muitas vezes sobre o texto. Mas nunca é demais ouvirmos a palavra do Senhor. Essa é a realidade. Como um texto tem a capacidade de falar de várias formas, em várias alturas, em vários momentos e tocar no nosso coração. Colocando os olhos no texto e nas Escrituras, vejamos 4 verdades que é importante nós refletirmos sobre elas nesta manhã. Sobre o tema e sobre a realidade que os discípulos estavam a viver. Os discípulos estavam a viver um momento de tempestade. Eu gostava que, se no texto a tempestade se fazia fazer, se acontecia por parte de água, que estava furiosa, por vento, que estava furioso, incontrolável, por parte do homem, eu queria que tu, quando falássemos em tempestades, visualizasses as tempestades da tua vida, as circunstâncias da tua vida, os maus momentos da tua vida. Façamos essa analogia em nós mesmos, ok? Então vejamos 4 verdades no tocante às tempestades da vida e às tempestades que estes homens estavam a passar, mesmo com Jesus no barco. As tempestades são reais em nossa vida. Na nossa vida vão acontecer mais dia menos dia tempestades. Elas são reais. Elas estão absolutamente presentes na nossa vida. Elas são inevitáveis. Não vale a pena nós pensarmos que a nossa vida é um mar de rosas, somente um mar de rosas, que nós vivemos num parque de diversões onde superabunda a alegria, a diversão, o companheirismo. Não. Elas chegam e chegam para todos. Elas tomam posse quando menos esperamos. As tempestades fazem parte da nossa vida e nós temos que estar conscientes disso. Para que nós possamos perseverar até ao fim e sermos salvos, nós temos que entender a realidade do mundo de hoje. Elas chegam para os ricos, para os pobres, para os mais estudados, para os iletrados. As tempestades chegam hoje, amanhã ou depois. Elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Não existe forma, não existe maneira de fugirmos delas. Elas chegam do nada. Elas acontecem. Não existe meteorologia para as tempestades, da vida. Nós não podemos ir ao telemóvel ou ao iPhone e ver que tempo irá estar amanhã na minha vida. Que tempestade irá acontecer, que circunstância irá acontecer. Porque assim seria bastante simples. Preparava-nos. O exercer da fé e da perseverança se tornaria quase nulo se tudo aquilo se nós tivéssemos a capacidade de antever aquilo que iria acontecer amanhã. Não tem como fugirmos. Não tem como passarmos ao lado destes vales escuros. Não tem como fugirmos das lutas. Lágrimas vão escorrer no nosso rosto. As emoções irão virar um turbilhão. A nossa cabeça irá andar à roda. É a realidade da vida. Outra verdade que eu queria abordar convosco é que as tempestades são imprevisíveis, chegam de súbito. Não enviam um aviso de recepção, um aviso prévio, não fazem um agendamento connosco. Acordamos de manhã, está tudo tranquilo, está tudo favorável, está tudo ok, está tudo de boa, está tudo no manto, está tudo no charamanaias. Acordamos a falar em língua, mas deitamos a chorar, amargurados. É um acidente, é uma doença, um problema financeiro, um luto que ocorre sem menos esperarmos, sem darmos conta, de repente. É uma morte súbita, literalmente, na nossa família, na nossa casa. E essas tempestades trocam-nos as voltas, deixam-nos perdidos, agarram-nos, abraçam-nos de surpresa, sem podermos agir. Outra verdade que eu quero ver convosco e refletir um pouco convosco é sobre o facto das tempestades serem impossíveis de gerir. Não falamos de condição financeira, que trabalhamos um pouco mais e a coisa se resolve com o tempo, fazemos umas horas extras e elas se resolvem. Não, é impossível gerir as tempestades da vida. Foi impossível para estes homens gerirem aquela tempestade. Não teve como os discípulos dizerem ao mar e ao vento, aquieta-se. Houve alguém que estava dentro daquele barco, como acabámos de ler, que teve que o fazer.
são impossíveis de gerir, difíceis de gerir, fogem do nosso domínio. Quando de repente queremos seguir uma direção da vida, com a nossa família, com os nossos projetos, com os nossos sonhos para a direita, as tempestades da vida empurram-nos para a esquerda, trocam-nos as voltas, delineamos um caminho que duraria um mês, mas ele passa a durar meses e meses e meses a fio. O que parecia fácil, agora é extremamente difícil. Como a educação de um filho. Educamos um filho com tanto zelo, com tanto amor, e de repente, chegando à adolescência, envolve-se com companhias menos apropriadas, favoráveis, que não estão nada de acordo com os ensinamentos que havia recebido. Um filho que se mete nas drogas, nos vícios, entrega-se à prostituição. Elas são difíceis de gerir, complicadas de gerir, impossíveis de gerir. Outra verdade que eu queria abordar convosco é que as tempestades da nossa vida, apesar de serem impossíveis de gerir, apesar de serem imprevisíveis, dolorosas, elas são pedagógicas. Elas ensinam-nos sempre uma lição. Elas dão-nos sempre uma lição. Seja o grau de dificuldade que elas tenham, elas vêm sempre com o objetivo de nos ensinar. Porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, as tempestades fáceis, as tempestades difíceis, são possíveis de gerir ou não. Elas cooperam sempre, elas ensinam-nos sempre. E porquê? Porque já existe um plano traçado nos céus. Já existe um agendamento para a tua vida feito nos céus. A agenda do Senhor já está feita para a tua vida. Todos os anos já estão contados. Todos os cabelos estão contados. E Ele não perde nenhum. Ele sabe todos que caem no chão. Bem-aventurados aqueles que conseguem permanecer cabeludos até ao fim da sua vida. Ele sabe todas as coisas. Ele tem um plano. Por mais difícil que seja de compreender este plano, Ele tem um plano com as tempestades da vida. Ele tinha um plano para os discípulos. Ele queria ensinar algo para os discípulos. Apesar de já terem visto tanta coisa, milagres, prodígios e maravilhas, era necessário que aquela dificuldade, que aquela tempestade ensinasse algo para eles. Quem é este homem? Quem é este homem? Que os próprios discípulos ainda não tinham noção daquilo que ele era capaz de fazer. Quem é este homem? Deus muitas vezes quer conduzir-nos a um naufrágio através das suas tempestades. Mas repara que Ele está no barco. E mesmo que pareça que o Titanic da vida chocou contra um iceberg, presta atenção nisto que está aqui, aquele que está ali. Mesmo que pareça que o Titanic da vida tenha sido arrombado por um grande iceberg de circunstâncias, Ele está no barco. Ele está, lembra-te sempre, não sei quantos, se o teu barco já só tem a popa, a proa, não se está de lado, se já se partiu ao meio, não sei, Ele está no barco. E não importa a estrutura do mesmo, como está a estrutura do mesmo, Ele tem poder para reconstruir aquilo que foi desfeito. Ele tem poder para resgatar aquilo que foi roubado. Ele tem poder para tirar aquilo que foi invadido, aquilo que invadiu a tua vida. Ele tem poder para tirar. Não importa o estado da estrutura da tua embarcação. Não importa como está a tua embarcação. Importa sim que Ele está no barco. E muitas vezes nós colocamos os olhos na estrutura, quando devemos colocar os olhos naquele que criou a estrutura. Não devemos colocar os nossos olhos na criação, mas no Criador. Não importa como está a estrutura, importa que o Criador da estrutura está connosco no barco. Era essa a lição que os discípulos tinham que aprender. Era essa a lição que eles ainda não tinham a noção. Quem é este homem? Quem é este homem? Deus permite-nos passar por situações difíceis e amargas. Mas como é que é possível, Deus? Como é que podes? Sim, Ele permite. Não para nos afundarmos, mas para aproximar-nos dEle, para o conhecermos mais profundamente,
para o conhecermos mais intimamente. O único objetivo que Deus tem de permitir que as adversidades, as tempestades da vida venham até nós, é aproximar-nos dele. E quantos já se aproximaram de Jesus Cristo por causa das tempestades da vida? Quantos? Pode levantar a mão, são todos, maioria. Maioria absoluta aqui neste governo. Maioria. Eu já me aproximei mais de Jesus por causa das dificuldades, por causa das tempestades. Todos, ele usa isso. É o anzol que é lançado dos céus em direção ao mar de gente que está na terra. Amém? Vejamos o contexto deste texto. Como todos nós sabemos, ou muitos de nós já sabemos, Jesus tinha acabado de pregar, ensinar as parábolas do reino. E olha que matéria difícil para os humanos, não é? Porque as parábolas do reino trazem grandes ensinamentos, até mesmo a nível de discernimento, de entendimento daquilo que Jesus falava para os mesmos. Então Jesus está o dia inteiro a pregar, Jesus está o dia inteiro a ensinar, Jesus está o dia todo a dar umas aulas celestiais àquele povo. E todos nós sabemos, para quem trabalha, dá aulas, ensina, sabe que o dia todo a fazer isto, a ensinar, a captar a atenção dos ouvintes, mentalmente, fisicamente, cansa muito. Está provado que a nossa mente tem 20 minutos de combustível, faltou-me de concentração para captar informação. Daí, nas grandes palestras, existirem os coffee breaks de 20 em 20 minutos para que o teu organismo possa repor aquele elemento que eu agora não me recordo o nome. Mas pesquisa no Google, o Google sabe tudo. Ok? Então, Jesus com certeza estava cansado. E é lógico, como homem, como verbo vivo que se fez carne nesta terra, ele precisava descansar. Então a Bíblia diz que ele pega numa almofada e vai para trás do barco e dorme. Mas antes de dormir, antes de descansar, colocar o seu rosto, a sua cabeça sobre a almofada, ele dá uma ordem. Ele dá uma indicação. E qual foi essa indicação? Passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem. E parece uma indicação bastante simples. Parece uma frase bastante normal. Mas está carregada de um conteúdo brutal. Porque ao ele declarar, passemos para a outra margem, é uma realidade que irá acontecer. Ele disse, é feito. Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. E enquanto eles navegam pelo mar para a outra margem, o mar da Galileia ou o lago de Genezaré, o lago de águas doces, quem teve a possibilidade de lá ir, o Telmo, a Antónia, quem foi já a Israel, quem já teve esse privilégio, glória a Deus. Quem não teve esse privilégio, nós para o ano vamos organizar uma viagem a Israel, onde todos terão a oportunidade de uma caravana. Uma caravana brutal, cara. Vamos lançar os charamanaias lá em Jerusalém, redupiar lá, aleluia, glória a Deus. Vamos mostrar lá no Muro das Lamentações que nós não lamentamos só, nós só glorificamos. Nós só gloriamos ou não. Brincadeira, respeitando lá, tem que pôr o kippá, tem que se portar como deve ser, não pode entrar no manto lá, senão, ok? Então, é um lago de águas doces. É o maior reservatório de águas doces do Médio Oriente. Repara no tamanho que aquele lago, que aquele mar da Galileia tem. 21 km de comprimento e 14 km de largura. Está a 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Está encurralado pelas montanhas de Golã, de um lado, e as montanhas da Galileia do outro. E então, enquanto eles navegam, a Bíblia diz que, de repente, veio uma tempestade, vieram ondas no mar. Como é que é possível? Olha a lição, num lago como aqueles, como é que é possível, de repente, haver uma tempestade daquelas? A Bíblia diz que eles foram açoitados, levaram porrada pelo mar, e enquanto os discípulos tentavam dar conta do recado, dizendo para eles mesmos, pensando para eles mesmos, pessoal, o mestre está cansado, ensinou o dia todo, vamos dar conta deste recado, vamos tentar resolver esta situação. Nós até temos aqui alguns que são experientes na área, vamos tentar resolver e fazer com que a embarcação não se afunde. Mas a realidade era que mais que existia água dentro do barco que fora do mesmo. Tal era
agressividade daquela fúria, daquele mar. E eles pensavam que era possível deixar o mestre descansar, mas não. E neste texto, nós vemos que existem 3 perguntas-chave. Existem 3 perguntas em que nós podemos esmiuçar e entender um pouco mais sobre esta realidade vivida. Então no versículo 38, no verso 38, os discípulos dizem, em meio àquela confusão, em meio à falta de gestão, à impossibilidade de gerir a tempestade, à imprevisibilidade do acontecimento, com o mestre deitado, com o rosto colocado na almofada, eles perguntam, mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 39, Jesus levanta-se, repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia diz que veio uma grande bonança. No verso 40 diz o seguinte, como sois tímidos e não tendes fé? Se a primeira pergunta com um ponto de censura diz, mestre, não te importa que pereçamos, depois de tudo aquilo que tu tens feito, tens dito, tens manifestado, como é que tu podes deixar-nos em meio a esta tribulação, em meio a esta tempestade? No verso 40, Jesus responde aos seus discípulos, responde à pergunta com um toque de censura que lhes diz, como sois tímidos e não tendes fé? E os discípulos olham, depois daquela bonança, depois de tudo aquilo que ele fez, olham uns para os outros e fazem a pergunta fabulosa, que também reflete um pouco de quem eles ainda eram. Quem é este que até o mar lhe obedece? Reparem que todo o texto está envolto a estas 3 perguntas e é nelas que temos que refletir. Vejamos a primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a nossa pergunta, é a pergunta da nossa vida. É uma pergunta constante na nossa vida. Faz parte da nossa vida. Dia sim, dia não, perguntamos isto ao nosso Senhor. Possivelmente por outras palavras. Possivelmente em outros contextos. Esta é uma pergunta que carrega angústia, que carrega medo, que carrega a fraqueza humana. Esta é uma pergunta que de alguém que de certa forma carrega algo pesado em si. Algo que o constrange, algo que o limita, algo que o prende, que não o deixa avançar. Não te importa que pereçamos. Não te importa que eu esteja assim a sofrer. Não te importa que a minha alma esteja amargurada. Não te importa que eu tenha esta doença. Não te importa que eu tenha este diagnóstico de morte. Não te importa que o médico tenha-me dado somente 6 meses de vida. Não te importa que eu tenha este tumor, este cancro na mama, nos intestinos, no estômago, na garganta, no cérebro. Quantos de nós conhecemos cristãos, irmãos, que questionaram isso? E quem sabe se muitos estão aqui e já questionaram Jesus da mesma forma. Não te importa que a minha família esteja assim desfeita? Não te importa que isto tudo, que a minha vida seja um mar de cinzas? Não te importa, Jesus? Não estás a ver a minha dor? Não estás a ver a minha perda? Não estás a perceber o nosso perigo? Jesus, não vais fazer nada? Era este. Apesar de ser somente uma frase que os discípulos haviam proferido, não te importa que pereçamos, o seu coração estava carregado desta mensagem. E isso reflete também que depois daquilo que eles viveram, os discípulos viveram, de todas as experiências maravilhosas do reino manifesto na terra, eles ainda tinham dúvidas de quem era Jesus. Havia uma confusão na mente dos discípulos. Havia algo que não estava resolvido na cabeça dos discípulos em relação ao seu mestre, ao seu bom pastor, em relação ao Filho de Deus. Eles não estavam a conseguir conciliar a obediência à ordem de Jesus, a obediência deles passarem à outra margem, a obediência deles ouvirem aquilo que Jesus disse, passemos para a outra margem. Deixaram tudo, pegaram em Jesus, levaram eles todos, foram todos, e agora eu obedeci a Jesus, eu fiz a vontade de Deus. E agora esta tempestade está a vir. Nós tentamos relacionar sempre que não obedecemos, as tempestades vêm. E é verdade. Olhemos para o exemplo de Jonas. Jonas tinha uma missão. Jonas tinha um chamado. Jonas tinha um propósito. Tinha uma ordenança de Deus. Jonas não foi obediente. Jonas não cumpriu com aquilo que Deus o havia dito para fazer.
e sofreu as consequências. Veio a tempestade. Mas Jonas não obedeceu. Os discípulos obedeceram. Mas elas vêm. É certo que quando nós estamos longe, através do espírito de desobediência, Deus quer nos resgatar. Quer que estejamos perto. Mas mesmo quando nós somos obedientes, Deus quer nos testar, quer nos aprovar, quer nos capacitar, quer nos elevar, quer nos mostrar que Ele está ainda conosco. Porque sabem, é nas aflições que Ele se manifesta, porque nós o assim permitimos. Na maior parte das vezes, no tempo de bonança, nós deixamos um lugarzinho ali no canto para Jesus. Já estou bem? Já está tudo ok? E Ele permite as tempestades para que nós possamos ver Ele dentro do barco a acalmar o vento e para que nós o possamos ver a andar sobre o mar. 2 tempestades, 2 lições. Qual era o problema que existia na cabeça dos discípulos? Não importa que pereçamos. Era a urgência da necessidade deles quanto à demora de Jesus em agir. Eles tinham urgência que aquilo passasse. Eles tinham o medo, fazia com que eles estivessem desesperados. Eles já estavam para além do nível do medo. Eles já estavam no desespero, na ânsia. Eles tinham um desespero brutal no seu coração. E eles não conseguiam conciliar isso nas suas mentes. Porquê é que Jesus está a demorar tanto? Se Ele transformou a água em vinho num ápice. Se Ele curou tanta gente do nada. Se Ele cura à distância, se Ele faz milagres e maravilhas de uma forma estrondosa, porque é que Ele não age agora? E é o que acontece connosco, nós ainda muitas vezes não conseguimos conciliar o tempo de Deus com o nosso, ou o nosso com o tempo de Deus. Nós queremos que Deus age no agora. Jesus estava a fazer o que no barco? Ele estava a dormir. E eles entendem que quem está a dormir não pode estar a agir. Quem está em silêncio, como é que pode estar a agir? Mas o nosso Deus não é assim. Por mais que pareça que Ele esteja calado, Ele está a agir. Ele está a fazer algo na nossa vida. Ele está a trabalhar a nosso favor. Ele trabalha a nosso favor de dia e de noite. Quer que nós vejamos ou não, quer que nós possamos ouvir ou não, Ele está a ouvir o grito que sai na nossa alma, que ecoa a nossa alma. Ele escuta o nosso choro, Ele vê as nossas lágrimas caírem no nosso rosto, naquelas noites mais escuras, mais sombrias. Ele escuta, Ele está a agir, parece que ouve o barulho do silêncio, estremece a tua mente, causa-te náuseas o barulho do silêncio, mas Ele está a agir. Deixa que o Espírito Santo haja, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa invadir a tua alma, possa encher o teu coração e tranquilizar a tua vida, a tua casa, a tua família, porque Ele está a agir. Ele está a agir na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, neste mundo. Marta, irmã de Lázaro, ficou desesperada, ficou ansiosa. Jesus demora para chegar. Marta envia um mensageiro. Aquele que amas está enfermo. O mensageiro demora um dia a chegar ao local em que Jesus estava. Para voltar, o mensageiro demora mais um dia, 2. Mas quando volta, Lázaro já está morto. Jesus ainda demora mais 2 dias a chegar até lá. E quando chega lá, Lázaro já está morto há 4 dias. Marta não cumprimenta Jesus com Shalom, a paz te dou. Não, cumprimenta como? Se aqui estivesses, o meu irmão não tinha morrido. Com uma palavra de censura, com uma frase de censura, censurava aquilo que Jesus podia fazer. Marta, Marta, tem calma. O que está aqui a acontecer é para a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, Marta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou, Marta. Não te preocupes. Aquele que amas vai ressuscitar. E Jesus grita, Lázaro, sai para fora. E Marta aprende uma grande lição. Terceira razão, porque os discípulos estavam angustiados. Estavam com a cabeça às voltas. Eles não conseguiam conciliar a angústia avassaladora com o silêncio de Jesus. Eles não conseguiam conciliar. O silêncio de Deus grita mais alto, mais que os problemas existentes na terra.
Quando Deus se cala, parece que existe um grito na nossa alma, no nosso espírito. Os discípulos estavam angustiados, amedrontados, mas aprendem uma grande lição. Vejamos a segunda pergunta. Como sois tímidos e não tendes fé? Versículo 40. Jesus responde aos discípulos. Como sois tímidos e não tendes fé? Não tens fé. Como o medo tomou posse de vocês e vocês não conseguiram reerguer a vossa fé. Irmãos, vamos nos deslocar para aquele barco. Vamos nos colocar naquele barco. Ou para ser mais fácil. Quem viu aqui o Titanic? Levanta o teu braço. Bora lá. Every night in my dreams. Para te ajudar a pensar. I see you, I feel you. Lembra-se? Nunca mais esqueci desta música. Porquê? Porque a realidade dos acontecimentos marcou a história. Marcou a nossa vida ao vermos. Então agora pensa que estás nesse barco. Sentirias medo? Ficaríamos com medo? Águas gélidas. Águas completamente frias. Em minutos morreríamos. Ficaríamos com medo. Ao vermos o nosso barco a ser abalroado pelas ondas do mar. A vermos que a água está a fazer com que o barco ganhe peso e se afunde. Vemos a violência. Aliás, a morte cumprimenta-nos. Estou aqui à tua espera. Consegues transportar para lá? Quantos aqui não sentiriam medo? Deixariam que o medo invadisse o lugar de fé? Todos nós, com certeza. Todos nós já passámos por fases na vida em que deixamos que a fé nos fuja como água entre os dedos e deixamos que o medo fique colocado na nossa mão como uma pedra sólida, barrenta, que nos suja. Porquê é que os discípulos ficaram com medo? Porquê é que nós ficamos com medo em meio às circunstâncias, às tempestades da vida? Vejamos 4 razões, e que são as seguintes. Vejamos 4 razões para que os discípulos, em vez de terem medo, deveriam ter fé. Primeira razão, por causa da promessa. Passemos para a outra margem. Havia uma promessa, há uma promessa. E havia uma promessa para aqueles discípulos. Havia um projeto dos céus que iria se concretizar na terra. Havia um objetivo, havia uma missão, passar para a outra margem. Eles não deveriam ter medo porque existia uma palavra de Deus para a sua vida. Havia uma missão de Deus para a sua vida. Eles não deveriam ter medo porque Jesus estava com eles naquele lugar. Para além de existir uma palavra, existia aquele que proferiu a palavra. Para além de existir a palavra de Deus, porque tudo foi feito pelo verbo, a palavra de Deus. O homem, o Filho de Deus estava com eles. E quem é Jesus na nossa vida? Quem é Jesus na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus é o Criador do mar, o Criador do vento, o Criador do céu, o Criador do universo. Jesus é o Criador. Deus é o nosso Criador, aquele que fez todas as coisas. É o arquiteto da vida, é o arquiteto do universo, é o arquiteto de todas as coisas, daquilo que Ele achou bom e daquilo que Ele acha muito bom. Ele é o arquiteto. E será que a criatura tem poder para derrubar o Criador? Será que o universo consegue derrotar aquele que criou o universo? Não. Então se Jesus estava lá, aquele que criou todas as coisas estava lá, nós não temos que temer, eles não tinham que temer. Eles deveriam ter fé em vez de medo, porque havia uma promessa e havia a palavra de Deus na sua vida. Eles não deveriam ter medo e deveriam ter fé, sabes porquê? Porque a paz de Jesus, só o facto de ter a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, bastava. Excede todo o entendimento. Não existe morte, não existe circunstância alguma que nos poderá separar desta paz. Quem tem a paz de Jesus. E escute, e ter paz, o que significa ter paz? Ter paz não é a ausência de tempestade. É em meio à tempestade nós estamos tranquilos. Sabemos que Ele está connosco. Sabemos que Ele cumpre a sua promessa. Estarei convosco até à consumação dos séculos. E neste período de tempo haverá tempestades. Haverá morte, haverá tristeza, mas Ele está connosco. Jesus está no controle de todas as coisas. Qual a razão, outra razão que eles deveriam ter? Fé e não medo.
tenhas medo, tem fé. Porquê? Porque Jesus tem poder. Jesus tem poder. Ele, em Marcos, no livro de Marcos, nós conseguimos ver que o autor do texto, do livro, tem a preocupação de escrever sobre esses factos, sobre essas realidades. E a primeira ocasião é o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a natureza. No Marcos 4, sobre o texto que nós acabámos de ler. Em Marcos 5 nós vimos que ele liberta o gadareno, o endemoniado. Ele pergunta o nome: quem és tu? Eu sou uma legião. O que é uma legião? 6.000 soldados. Ele tinha 6.000 demónios. Ele diz: sai desse corpo, sai daí. Ele expulsa lá os demónios. E os demónios vão para os porcos. Jesus tem poder sobre a natureza. Tem poder sobre as autoridades demoníacas. Ele tem poder e ele manifestou esse poder. Marcos 5. Ainda em Marcos 5. Ele tem poder para curar. Ele demonstra poder ao curar aquela mulher do fluxo de sangue. Se simplesmente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Jesus tem poder. Eles não tinham que ter medo, mas tinham que ter fé, porque eles deveriam entender que Jesus, e nós temos que entender que Ele tem poder sobre a morte. Ele curou a filha de Jairo. Não vale a pena, todos diziam, a multidão, casa cheia, não vale a pena fazer mais nada porque ela morreu. Não, ela dorme. Ela dorme. Ela dorme. E Jesus simplesmente te diz hoje: tu que dormes e estás cansado, ou de certa forma já morreste, Talita Cumi, levanta-te. 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 Está na hora de acordar. Está na hora de levantar. Talita Cumi. É as palavras que o Senhor Jesus disse àquela menina e ela levantou-se. E ela levantou-se. E para terminar, vejamos a terceira pergunta que está neste texto. Imagina-te estás naquele barco. No barco da tua vida. Ou mesmo naquele, literalmente naquele barco. Juntamente com os discípulos. E estás a assistir àquele grande feito. Do início ao fim. Desde a entrada do barco, a ordenança de Jesus. Vê Jesus, pessoal, vou só descansar um pouco que a aula de hoje foi brutal. Encosta a cabeça, dorme, a tempestade vem, estamos lá. Os discípulos ficam amedrontados. Vemos Jesus a levantar-se, a mandar aquietar o mar, o vento. Vento, calma. E nós estamos lá. Será que juntamente com os discípulos nós nos surpreenderíamos com tudo aquilo que Deus fez, Jesus fez? Será que nos dias de hoje o nosso coração está preparado para nos surpreendermos com o poder de Jesus? Será que nós olhamos para esta pergunta e nós dizemos: poxa, mas eles ainda não conheciam Jesus e o seu poder? Mas nós também podemos olhar noutra perspectiva. Uau, surpreender-se por um magnífico poder de Jesus. E muitos de nós, muitas vezes, deixamos-nos adormecer que a área da surpresa, da glória de Deus já não causa qualquer ânimo, já não desperta em nós qualquer ânimo. Ouvimos falar de curas, milagres e maravilhas e o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo é normal. Mesmo sem invocando alguma palavra, a surpresa de Deus em nosso coração já não nos espanta. Uau, quem é este homem? Quem é este homem? E eles perguntam: quem é este homem que até o mar lhe obedece? Quem é este homem? E enquanto a igreja fica de pé, a equipa de louvor sobe. Eu quero te dizer quem é este homem. Eu queria te pedir que tivesses ouvidos para ouvir. Eu vou te dizer quem é este homem no qual nós seguimos e cumprimos tudo aquilo que ele nos diz. Quem é este homem no qual nós acreditamos desde o dia do novo nascimento até à nossa morte. Até à nossa ida para junto do Pai. Quem é este homem? Quem é este homem? Este homem é aquele que sustenta todas as coisas. Este homem é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este homem? Quem é este homem? Pergunta-te para ti mesmo. Quem é este homem? Pergunta-te, questiona-te a ti mesmo. Este homem é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este homem?
Este homem é aquele de quem os patriarcas falaram e os profetas apontaram. Quem é este homem? Quem é este homem? Enquanto eu te digo quem é este homem, aproveita este tempo para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor. Quem é este homem? Este homem é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Este homem é aquele cujo sangue foi passado nos umbrais dos portais. Este homem é aquele que libertou os primogênitos de Israel da morte do Egito. Quem é este homem? Que a surpresa de Deus invada o teu coração através da identidade. Não precisamos de milagres, precisamos da identidade do Senhor. Não precisamos de milagres e maravilhas, precisamos saber quem Ele é. Quem Ele é? Quem é este homem? Este homem é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela Arca da Aliança. Este é aquele que foi simbolizado por tudo aquilo que estava dentro da arca. As tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara de Arão, a vara seca de Arão que floresceu. Este é esse homem. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este homem? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, pelos sacrifícios do templo, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Jesus é a realidade. Jesus é o Filho de Deus vivo. É o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é este homem? É aquele pelo qual nós glorificamos hoje aqui na casa do Senhor. É aquele que nós exaltamos, louvamos. É aquele que brilha, é aquele que é o sol da justiça. É aquele que brilha, que é a estrela da manhã. É o Messias prometido, é o Filho de Deus, é a plenitude dos tempos que nasceu de uma mulher. Ele é o Verbo eterno. Ele é pessoal, Ele é divino, autoexistente. É Criador que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esse é o nosso Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça aquilo que a igreja diz, que o Espírito diz à igreja. Ouve, que a identidade do Senhor vinque o teu coração. Ele é. Ele é. Qual é o teu nome? Qual é o nome do teu Deus? Ele é. E Ele é quem? Quem é este homem? É o grande eu sou. É aquele que antes de Abraão existisse, Ele já o era. Eu sou. É a luz do mundo. É a porta das ovelhas. É o bom pastor. É a ressurreição e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Senhor Jesus. É aquele que está no barco. É aquele que está conosco. É aquele que está na nossa casa. É aquele que está na nossa família. Quem é este homem? É aquele que nasceu, cresceu em graça e em sabedoria. É aquele que ensinou no templo, mesmo na sua tenra idade. É aquele que iniciou o seu ministério, chamou os seus discípulos, ensinou sobre as verdades do reino, preparou-os para aquilo que iria acontecer. É aquele que foi traído com um beijo, do qual aquele que o chamava de amigo. É aquele que foi humilhado, agredido, cuspido. É aquele cuja cruz transportou no seu lombo com o peso dos nossos pecados e andou com ela nas costas ao som de crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É aquele que foi estendido na vertical, apontado para os céus. É aquele que no leito da sua morte na terra disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que esteve com os seus discípulos 40 dias e os ensinou. Quem é este homem?